estamos aqui no Café Noreg, né? E, infelizmente, o Marcelo Fabião não pôde estar presente e pediu que eu estivesse aqui fazendo as vezes dele, né? Meu nome é Reginaldo, tá? Eu sou de São Gonçalo, registrador de títulos e documentos e pessoas jurídicas, e estamos aqui para apresentar o Jalber Bonafina, que já semana passada esteve nos brindando aqui com a apresentação sobre o SPED, né? E hoje ele vai tratar rapidamente, como introdução, na questão de sociedade simples e dar uma palhinha para a gente, vamos dizer assim, sobre Ereli. Jalber, passar para você e esclarecer só para a gente qual o objetivo dessa apresentação sobre Ereli. Boa tarde a todos. O objetivo, além de atender o interesse dos colegas que trabalham com essa matéria, tanto colegas registradores como colegas usuários dos serviços, como os contadores, advogados, também para o público em geral que tem curiosidade sobre o assunto e sobre essa matéria, que é uma matéria bastante interessante do direito brasileiro, tá? E que está atualmente sendo objeto de várias discussões no Congresso Nacional para algumas modificações que me parecem muito interessantes. Então, acho que em pouco tempo a gente vai ter aí algumas mudanças sobre esse assunto que vão vir a ampliar essa figura tão interessante que é a figura da Ereli. Bem, eu vou dar início, vou falar um pouco primeiro sobre sociedade simples hoje, mas como uma maneira introdutória, mas como uma forma de esclarecer para os senhores o que acontece com a entrada do Código Civil Brasileiro de 2002. O objetivo não será aprofundar, esse aprofundamento pode ficar para uma palestra posterior, porque a gente vai falar um pouco mais sobre Ereli hoje, mas, muito bem, vamos lá. A questão da sociedade simples, com o Código Civil, fez com que no direito brasileiro aparecesse a figura do direito empresarial. Ou melhor, o direito empresarial surge no Brasil com o Código Civil de 2002, modificando o que existia anteriormente, que era um Código Comercial de 1850 e que nesse Código Comercial se trabalhava com as teorias dos atos de comércio. A preocupação que se tinha é separar objeto, o que era comércio, o que era serviço. E pasmem, desde 1850 até hoje, até há pouco tempo, até entrar o Código Civil, essa matéria ainda era controversa, porque muitos ainda questionavam algumas atividades, como, por exemplo, na área de transporte, se aquilo era comércio ou se era serviço. Bem, o Código Civil de 2002 diz, olha, nada disso aí tem mais importância. E por que não tem importância? Porque não tem que ninguém mais se preocupar com o que é produzido, mas o como é produzido. Então, o como é produzido faz com que haja uma mudança de foco, uma mudança sensível, porque não importa mais se a pessoa vende sapato, se ela presta serviço de contabilidade, se ela tem uma confeitaria, se é um médico, o que está fazendo, isso se torna secundário. A questão é como ela faz. Como ela faz significa meios de produção. E, fundamentalmente, entre os meios de produção, a gente tem a figura do trabalho. A figura do trabalho é fundamental. Como a produção é feita? Se diretamente com a participação do sócio, de algum sócio, ou através de mão de obra
de empregados. Nós podemos observar uma situação que é a prestação de um serviço, e vamos entender de uma maneira mais ampla a prestação de serviço, porque até a pessoa que está numa sapataria atendendo o público para ver se o sapato serve ou não serve, ele está prestando um serviço. Assim como uma atividade de serviço, ela também não deixa de ser uma atividade comercial. Então, por isso é que a coisa fica um pouco confusa. Então, a melhor maneira de se observar é essa. Se você tem diretamente algum sócio atuando no exercício do objeto social, independente de qual seja o objeto social, nós estamos diante de uma sociedade de natureza simples. Sendo que existe uma figura que é a chamada simples pura, porque é a natureza simples e o seu tipo societário também é chamado de simples. Eu diria que há uma certa distorção dentro do Código Civil, porque simples não deveria ser um tipo, deveria ser justamente a ausência de tipo, mas, ao final, tanto ficou como um tipo que se tornou tipo base e norma subsidiária para todos os outros tipos societários. Então, o que era para ser inicialmente um não tipo se tornou um supertipo, né? Bem, essa é a situação que está no Código Civil. Então, a gente passou a chamar, apelidou de sociedade simples pura para não ficar simples. Simples em natureza e simples em tipo. A sociedade empresária, ela é natureza empresarial. Os sócios, eles entram como administradores ou como investidores, mas o exercício do objeto se dá através de uma cadeia de produção, através de mão de obra de terceiros. Ele pode administrar, ele pode investir no negócio, mas ele não se envolve diretamente com o exercício do objeto social. Essa aí é a sociedade empresária. E, por uma definição legal, toda sociedade anônima necessariamente é empresarial. Não pode existir uma sociedade de natureza simples e tipo de sociedade anônima. Não há como. Fora isso, a sociedade simples pode usar os outros tipos que são utilizadas normalmente para as sociedades empresariais. Muito bem. Essa preocupação de comércio e serviço, como eu já disse, ela é uma preocupação que ainda está na cabeça de algumas pessoas que nasceram, cresceram, estudaram, ouviram sempre essa definição. Sociedade comercial, junta comercial, que inclusive o nome é junta comercial. Atualmente se fala registro público de empresas. Sociedade civil. É registro civil de pessoas jurídicas. Sociedade civil era RCPJ, sociedade comercial, junta comercial. Hoje acabou isso. O que a gente tem é sociedade empresarial, que não se confunde com comercial. Por ocasião da adaptação do código, inclusive, inúmeras sociedades prestadoras de serviços que se encontravam registradas no RCPJ transferiram seus registros para a junta comercial. E inúmeras sociedades de comércio, pequenas sociedades de comércio, se transferiram para o RCPJ. Então, essa modificação de entendimento, ela precisa ainda ser divulgada, porque para as pessoas isso ainda é algo muito quase que novo, embora seja um Código Civil de 2002. Mas por quê? Porque as pessoas, pela lei da inércia, ainda estão desenvolvendo aquele passo, aquele caminhar na direção do Código de 1850, que foi praticamente todo revogado e só ficou a parte de direito marítimo nele. O restante foi absorvido pelo Código Civil Brasileiro de 2002,
Lei 10.406/02. Bem, dito isso, nós vamos passar agora para a parte da ERELI, que é uma matéria certamente que vai despertar a curiosidade de muitas pessoas. Vamos então dar início. Vamos lá. Empresa individual de responsabilidade limitada, ERELI. É uma situação curiosa, porque as pessoas falam, mas se é empresa individual, então ela não pode ser registrada em RCPJ. Ela não é para atividade simples, para atividade empresarial. Não. Por favor, não é porque a gente chama uma zebra de macaco que você faz com que o macaco se torne uma zebra. O macaco continua sendo macaco, a zebra continua sendo uma zebra, independente do nome que você está dando. Então, em vários lugares no código, se utiliza esse nome de empresa. Não apenas no código, mas na legislação em geral. E as pessoas, de uma forma em geral, utilizam esse nome, só que, infelizmente, de uma maneira atécnica, como nós vamos ver a seguir. Primeira pergunta, ERELI é uma pessoa jurídica? Sim, é uma pessoa jurídica. Lei 12.441 de 2011 inclui no artigo 44, inciso 6 do Código Civil Brasileiro. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. E aí vamos pensar um pouco. O que é uma pessoa jurídica? Uma pessoa natural fica fácil, né? Mamãe vai na maternidade, o neném nasce e ele já existe a partir daquele momento. Não é o registro de pessoas naturais que vai dar vida ao sujeito. Ele nasce na maternidade e não no RCPN. Agora, no caso de pessoa jurídica, existe a necessidade de uma formalização. Então, você pode ter uma sociedade em comum, mas a personalidade jurídica no Brasil, ela se adquire com o registro no órgão competente. E vamos ver o que pode ser uma pessoa jurídica, esse ser fantasmagórico. Ente jurídico dotado de personalidade e patrimônio próprios, distinto de seus membros. Eu prefiro fazer a definição que eu botei aqui abaixo, embora essa de cima seja a mais comum. Vejamos. É um ente jurídico formado pela vontade definida de produzir. Vamos observar aqui que existe a vontade de produzir. Com sustentação econômica. A necessidade de alguma base econômica é evidente. Ninguém vai ter uma entidade que não tenha sustentação. Mesmo uma associação, ela tem que ter uma base econômica. Legalmente formalizado. Distinto das pessoas que a compõem. Bem, essa última linha é para tornar claro que, quando o registro é feito, a pessoa jurídica ela ganha uma personalidade autônoma. Não se confunde com a pessoa dos sócios ou a pessoa que participa da ERELI. A pessoa jurídica ela tem uma autonomia jurídica. Não pode haver uma confusão. Formalização. Eu acabei de dizer, bem, é necessário levar a registro público. Agora, para que levar registro público?
é para o oficial do cartório ganhar dinheiro, é para a junta comercial ganhar dinheiro, para a OAB ganhar dinheiro. É para isso que serve o registro? Não, não é para isso que serve. Vejamos. Registro do ato constitutivo de constituição ou alteração no registro civil de pessoas jurídicas ou no registro público de empresas, que no caso da Ereli. Objetivos do registro: segurança, autenticidade, eficácia, publicidade e perpetuidade. Essa é a razão do registro. Quando a pessoa leva um ato para ser registrado, esse ato vai ser verificado segundo a legislação vigente. Vai ser verificado, se é o caso de uma alteração, não apenas em confronto com a legislação, mas também com o que está registrado já no órgão de registro sobre aquela pessoa jurídica. Vai se fazer um cruzamento. Só quando esse cruzamento é possível é que nós vamos dizer que se formou uma teia registral. Essa teia registral, a gente, a partir desse momento, pode dizer o ato ele é seguro. Nós podemos torná-lo autêntico. Dizer, olha, ele existe. Por quê? Se ele for contrário à lei, ele não pode ser admitido. A partir do momento que eu digo, não, essa teia existe, há um elo com os atos anteriores ou com a legislação, então ele tem condições de se tornar eficaz diante de terceiros. Por quê? O ato, uma vez praticado, entre as pessoas que assinaram aquele ato, que participaram daquele ato, já é válido, mas não vale diante de terceiros. Diante de terceiros, vai valer a partir do registro. Por quê? Publicidade. Tornará o ato público. Está se dando publicidade que aquele ato foi considerado válido e, portanto, eficaz para surtir efeitos diante da sociedade em geral. Por isso, existe o registro da pessoa jurídica. Os efeitos dele, então, constitutivo, comprobatório, publicitário. Ele vai provar que aquela união entre aquelas pessoas aconteceu para que, cotizando um determinado patrimônio, pudesse dirigir aquele patrimônio para o exercício de uma atividade ou de algum negócio pretendido. Ato de constituição e suas alterações. A lei usou de forma não técnica o nome empresa, como eu já tinha dito inicialmente. E isso já acontece em várias passagens do Código Civil e da legislação em geral. Não teria sentido se aplicar uma interpretação de que por que se colocou o nome de empresa, então todos aqueles que fizerem um negócio, uma atividade de cunho simples, de natureza simples, não poderão ter uma pessoa jurídica dessa com apenas um titular. Isso seria uma situação injusta, uma situação absurda. O ato consiste em declaração firmada pelo titular com alguns dispositivos que seriam próprios de um contrato social de uma sociedade limitada. Muito bem. Quando você prepara uma Ereli, você está fazendo uma declaração, não é um contrato social, porque um contrato da pessoa com ela mesma não tem muito sentido. Ela pode até ficar na frente do espelho e falar, pô, vou fazer um negócio muito legal. Você participa comigo? O outro lado vai concordar, né? Mas é uma pessoa só. Então, quer dizer, não tem muito sentido fazer um contrato social. O que vai se fazer é um ato declaratório, uma declaração do sujeito que vai firmar, que nós vamos ver aqui mais à frente, vai firmar vários pontos, alguns obrigatórios e outros facultativos, e são esses pontos que serão levados a registro. No caso
dessa pessoa jurídica ter sofrido uma alteração, podia ser uma limitada ou uma simples pura, se tornou uma ERELI, ela deve dar prosseguimento na sequência da numeração dos atos. Então, se ela estava no ato número 10, 11, e agora ela se transformou em ERELI, siga com o número 12, porque a pessoa jurídica não se extingue, ela se transforma, ela muda a forma que ela atuará junto à sociedade, mas ela continua o seu trabalho, a sua atividade, e, portanto, tem que haver uma sequência desses registros. Transformação. A gente poderia dizer que há uma transformação própria quando se muda de tipo societário. Isso já tem previsão na lei das SAs, isso tem previsão no Código Civil, você mudando de limitada para simples pura, de simples pura para limitada, de limitada para sociedade anônima, você está falando uma transformação própria. Quando você tem uma sociedade se transformou em associação, isso não é mudança de tipo. Um MEI se transformou numa sociedade, isso também não é uma mudança de tipo. Uma sociedade se transformou numa ERELI, também não seria uma mudança de tipo. Então, é uma transformação? Só que se diz uma transformação imprópria. Ela não é uma mudança de tipo. E por que eu digo que ERELI não é uma sociedade? Porque normalmente a gente vai pensar numa sociedade plural, uma sociedade com um número de sócios, e não o sujeito que vai ser sócio dele mesmo. Existe sim no direito brasileiro pessoas jurídicas unipessoais, como empresas públicas, uma sociedade que fica apenas com um sócio em até 180 dias, numa limitada, ou em um ano numa sociedade anônima, alguns tipos que podem utilizar desse formato de uma forma muito específica, a subsidiária integral. Agora, no caso da ERELI, ela nasce dessa forma, o objetivo é operar com apenas um indivíduo, não tendo como objetivo, em momento algum, fazer nenhum tipo de estrutura social, mas estrutura de uma pessoa jurídica composta por um único titular. Bem, existe quem diga, não, isso é uma sociedade. Tá bom, se disser que é sociedade, fica ao gosto do freguês. Mas, embora fique ao gosto do freguês, eu diria, olha, continuo achando que não é sociedade, que é uma pessoa jurídica, mas sem ser sociedade. Muito bem. É viável a transformação de sociedade, empresário e também MEI. O MEI é empresário, uma particularidade dentro da lei que trata sobre a figura do empresário, podem se transformar em ERELI. É viável a transformação de ERELI em sociedade, empresário, MEI, associação. Agora, a falta de pluralidade numa pessoa jurídica não implica numa transformação em ERELI, exceto exista a manifestação expressa daquele sócio remanescente em tornar aquela pessoa jurídica uma ERELI. Se ele não manifesta essa vontade, pode ser que essa sociedade, que está uma limitada a mais de 180 dias, sem uma pluralidade de sócios, ela pode ser considerada irregular, mas não uma ERELI, tá? A não ser que haja essa manifestação de vontade. É exatamente isso que eu gostaria que fosse mais... Ou não? Tá. É isso que eu gostaria que fosse detalhado. Primeiro, a MEI em ERELI, e haveria possibilidade dessa conversão MEI-ERELI já ser interpretada como uma ERELI, que eu colocaria assim, simples.
Aquela, né? E a outra é essa questão do momento em que a sociedade ela passa a ter apenas um sócio, né? E existe aquele período dos 180 dias, né? E ela poderia também ser interpretada, se ela está, por exemplo, na junta comercial, mas essa pessoa que está agora ali unicamente na sociedade, ela, de alguma forma, passando a exercer a atividade diretamente, se ela também poderia já fazer uma transformação imprópria para o registro na pessoa jurídica, né? O registro de pessoas jurídicas. Sim. A primeira coisa que vale a pena lembrar é o seguinte: quando a gente está falando de MEI, a gente está falando de uma figura do empresário. Empresário não é pessoa jurídica. Ele é equiparado à pessoa jurídica para efeitos fiscais, mas ele não é uma pessoa jurídica. E quando a gente está pensando em MEI, é uma coisa muito pequena, onde o sujeito ele está praticando um determinado negócio. Olha, me parece algo óbvio, elementar, dizer que ao menos 90% dos MEIs que se tornam uma ERELI, ou mesmo uma sociedade, vai ter natureza simples e não natureza empresarial. Né? A gente pensar nascimento de empresas. A empresa, normalmente, ela já nasce como uma empresa, porque há uma injeção de capital, normalmente substancial, para organizar os meios de produção. Aqueles que falam, olha, eu vou me tornar uma empresa. Ok, que Deus te ajude, que você muito em breve consiga. Mas isso não é assim, no instalar de dedos. Normalmente é muito trabalho e que faz com que o sujeito que tem uma natureza simples, ele continue numa natureza simples, independente do objeto dele. Porque dizer, eu fui muito bem sucedido e agora quem exerce todas as atividades aqui são os empregados. Eu só fico monitorando, de preferência de casa, pelo celular. Ok, ótimo, parabéns que você conseguiu. Mas, eu diria, a maioria são registros feitos de uma maneira equivocada. Equivocada por isso, porque as pessoas gostam do nome empresa, né? E falam, não, então, uma empresa, vou para o registro público de empresa. Muito bem, mas como a zebra não se torna macaco, porque você chamou de zebra, ele vai continuar não sendo uma empresa. Vai ser uma ficção. Ele vai se achar, né? Como se achar como o titular de uma empresa, mas pode ter certeza, ele não é. Tá? A maioria está profundamente enganado. Não é uma empresa. É uma entidade, uma pessoa jurídica de natureza simples. Como eu diria que a maioria no Brasil, da maioria das pessoas jurídicas, são pequenos negócios. Mas é muito curioso quando a gente vê a massa de registro como empresa. Né? Por quê? As pessoas gostam desse nome, acham que dá um status, né, mais bonito. Ou então, muitas vezes, porque o profissional que vai levar registro, ele só conhece a junta comercial. Como ele só conhecia o Código de 1850, ele só conhece a junta comercial e ele só leva para registrar lá porque ele aprendeu aquele caminho. Então, ele não sabe que existe uma norma, existe uma legislação que deve ser atendida da melhor maneira possível. E, portanto, quem não tem estrutura empresarial, quem tem essas estruturas pequenas organizações, não vou dizer que não tem organização, mas não tem uma organização empresarial, tá? Deveria estar registrado em RCPJ e não junta comercial. E na medida que falar, não, eu cresci, agora realmente eu estou estruturado, deveria sim fazer a sua transferência do RCPJ para a junta. Assim como se tiver na junta, reduzi, caiu, agora eu que estou de frente para o negócio, eu que estou exercendo, deveria fazer a sua transferência da junta para o RCPJ. Isso é o que seria o mais correto. Transformação em ERELI. A transformação pode ser feita de maneira direta,
em um único instrumento. Você não precisa fazer vários atos. Aqui está saindo um sócio, e aí eu registro a saída do sócio, fico sozinho, para depois fazer essa declaração. Não tem necessidade disso. Você pode, num único ato, dizer, olha, meu sócio saiu, inclusive põe aqui, indicar o motivo da redução de sócios para apenas um, porque não pode ser simplesmente, eu tinha aqui uma sociedade com 2 sócios, agora tem um só. Tá, o que aconteceu com o outro? O outro morreu, o outro pediu para sair, o que aconteceu com ele? Isso tem que estar esclarecido. Tá? Em caso de transferência de órgão de registro, será adotado o mesmo critério usado para as sociedades. Não tem nenhuma diferença. A pessoa está registrada no RCPJ, está indo para a junta, registra lá no RCPJ, transfere para a junta. Da junta ele falou, não, agora eu voltei a ser simples. Ele registra na junta e depois registra no órgão de destino. Na constituição e alteração, qualificar titular, procurador, representante, representado, assistente, assistido. Bem, o que acontece na hora que você está fazendo essa declaração? Se você está como representante de um menor púbere, de um menor impúbere, ou você está como assistente de um menor púbere, você deve colocar o nome deles, a qualificação e a sua qualificação. Sendo que, se ele for um menor impúbere, ele não precisa assinar o ato. Basta o representante assinar. No caso da assistência da pessoa a partir dos 16 anos, essa pessoa tem que assinar junto com o assistente. Os dois deverão assinar o ato. E alguns perguntam, bem, pode então ter menor como titular de uma ERELI? Sim, claro que pode. Claro que pode. Por quê? A pessoa está ali, recebeu aquela ERELI através de um inventário. O pai faleceu, ele recebeu aquilo. Ele vai fazer o quê? Vai extinguir? Não. E numa sociedade que tinham 2 pessoas, um era menor e o outro era o pai morreu, tá? Ele vai ficar ali um tempo, pode ficar até sozinho. Não há nenhuma objeção e depois ele regulariza a sua situação. Então, não há nenhum problema, sendo que a administração é que não pode ser exercida por ele. E mais, quando se fala, e o capital? Necessariamente na ERELI, sem salários mínimos, tem que estar integralizados. Tá? Participação de pessoa jurídica foi, durante algum tempo, uma matéria polêmica, porque o DREI, para as juntas comerciais, negava a possibilidade de constituir uma ERELI através de um titular pessoa jurídica. No RCPJ esse problema nunca aconteceu. Nós sempre admitimos e agora a junta comercial está autorizada, através do DREI, a registrar pessoa jurídica, uma ERELI, com a pessoa jurídica sendo o seu titular. Participação de menores de idade, já falei. ERELI não é o empresário nem sociedade. Também já comentei sobre isso. E ressalto, empresário não é pessoa jurídica. Empresário, ele responde de maneira ampla e ilimitada por todos os atos que ele pratica. Aí alguns vão falar, quando eu faço uma declaração de empresário lá na junta, eu digo qual é o capital. Ótimo que você diga qual é o capital, mas isso não resolve o seu problema, porque você vai continuar respondendo com todo o seu patrimônio particular, porque você não é uma pessoa jurídica. Não é o fato de ter uma inscrição fiscal na Receita Federal, de ter um CNPJ, que torna você uma pessoa jurídica.
Não é o fato de ter o registro na junta comercial que torna você uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a lei tem que dizer que aquele registro terá uma força para constituir a personalidade jurídica ou dizer que não terá essa força. E situação semelhante acontece na junta quando a pessoa vai e registra. Vou registrar um tradutor público, trapicheiro. Não vai ter personalidade jurídica. É um registro na junta, mas não tem personalidade jurídica. Vou fazer o registro de um consórcio daquele da sociedade anônima, não é consórcio para comprar carro, tá? Consórcio da sociedade anônima, também não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque a lei tem que dizer que aquele registro terá a força de conceder a personalidade jurídica, que é a regra, porém tem as suas exceções. A figura do empresário é uma delas. Coisa que não acontece com a Ereli, hein? Não esqueçam disso. A Ereli tem personalidade jurídica, sim. Tem limitação da responsabilidade, sim. Tá? Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. No corpo do ato constitutivo ou alteração, basicamente vai se utilizar a regra da sociedade limitada. Artigo 1052 a 1087. Por que vai se utilizar a regra da limitada? Por uma razão simples, porque a lei da Ereli falou que ia ser assim. Só por isso. Agora, não esqueçam o seguinte, como eu disse anteriormente, a regra da limitada, assim como de praticamente todos os tipos societários, é dizer que a norma subsidiária é da sociedade simples, salvo seja declarado de maneira expressa que a norma subsidiária será da sociedade anônima. Então, vai-se seguir a regra da sociedade limitada, porém, por trás vai ter uma norma subsidiária, que é a da sociedade simples. Nome empresarial. Pode usar tanto firma ou denominação seguida do objeto. Você só não precisará usar o objeto quando for o caso de ser uma ME ou uma EPP. Microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí não precisa ter o objeto. Fora isso, tem que ter o objeto. E, ao final, usar a expressão Ereli. Tá? Muito bem. Quando era o caso de microempresa, empresa de pequeno porte, se precisava colocar a expressão também ME ou a expressão EPP. Já adianto que, a partir de janeiro de 2018, isso não será mais necessário, porque a Lei Complementar 155, ela vai e muda essa situação e dispensa a aplicação da sigla ME e EPP para aquela pessoa jurídica, qualquer uma, não é só a Ereli, que decida adotar essa facilidade permitida pela lei. Tá? Então, ela não vai mais usar essa sigla ME ou EPP. Bem, então, embora você vá utilizar a norma subsidiária da limitada, por favor, não coloque LTDA depois do nome. Porque LTDA é para o tipo limitada. Limitada aqui vai ser usado como norma subsidiária e não tipo limitada. Aqui o que está se optando é uma forma que é a Ereli e que a lei diz que é colocar nome, que pode ser denominação ou firma, seguida da expressão Ereli. Mais uma cláusula obrigatória, o endereço, o objeto, prazo de duração. Vale ressaltar uma coisa, que eu estou falando agora do capital social, que é uma outra coisa, para lá de obrigatória, até porque você não pode constituir uma Ereli com menos de 100 salários mínimos pela legislação atual.
Quando você constitui a ERELI, você pode constituir em moeda corrente ou em bens. Você não precisa dividir número de cotas, porque você tem 100% das cotas. Então, você não precisa dizer que a sociedade tem 100 e que você tem as 100, porque ela é uma ERELI, logo você vai ter as 100. Né? Então, isso aí seria chover no molhado. Se puser, eu tenho tantas cotas, não vai fazer diferença nenhuma. Choveu no molhado, mas não vai fazer diferença. A alteração do salário mínimo não implica em necessidade de reforço. Ou seja, você teve uma mudança de salário mínimo de um ano para o outro. O que vale é ato jurídico perfeito. Você constituiu com uma determinada quantidade de dinheiro referente a 100 salários mínimos. E aquilo ali é o que está valendo. Na redução, precisa manter o limite legal. Então, você precisa, no momento que você vai falar, não, eu tinha aqui R$1 milhão, agora eu vou reduzir. Ok, você pode reduzir, mas tem que ser preservado os 100 salários mínimos. E quando eu falo R$1 milhão, vão falar, ué, mas 1 milhão? Por quê? ERELI, as pessoas às vezes confundem com um pequeno negócio. Não, você pode ter uma mega indústria como uma ERELI. Nada impede. Isso não tem uma limitação, um teto para você chegar. Você tem um piso, que são os 100 salários. Agora, um teto você não tem. O céu é o limite. Quanto à redução, o salário mínimo a ser empregado, momento da alteração. Momento da constituição ou alteração é o salário mínimo que será utilizado. E a pessoa fala, eu vou colocar ali 50 milhões no capital. Tá bom, mas eu agora estou sem dinheiro. Como é que eu faço? Ok, você tem duas alternativas. Ou faz, ou não faz. Ou você coloca os 100 salários mínimos, ao menos, ou você não constitui. Por quê? O restante pode até você fazer a subscrição para uma posterior integralização. Mas os 100 salários mínimos vão ter que estar integralizados. E aí ele pergunta, eu vou ter que comprovar que eu botei esses 100 salários mínimos? Eu vou dizer, não. O RCPJ, nem a junta comercial, não vai partir do pressuposto que você é um mentiroso. Não vai partir do pressuposto que você está enganando. Tá? A gente vai partir do pressuposto que você está falando a verdade e isso equivale à sua palavra, o que você colocou ali. Agora, eu só lembro o seguinte, se você não tem os 100 salários mínimos, tenha atenção, porque você vai ter que fazer um imposto de renda. E depois você vai dizer que apareceram 100 salários mínimos nessa ERELI. De onde, se você não tem esse dinheiro? Se você não fez um empréstimo? Capital indescoberto. Você vai ter problema com a Receita Federal. Então, pense sobre isso. Eu estou colocando um carro que vale os 100 salários mínimos. Ok, eu tenho um Fusquinha 67, está um pouquinho batido, mas não tem problema. Ele vale 100 salários mínimos e eu vou botar lá. Ok, você disse, então ele vale 100 salários mínimos. Só te alerto o seguinte, que se amanhã, no momento de uma execução, for visto que aquilo era uma fraude, a intenção da ERELI, que era limitar a responsabilidade ao capital, foi para o brejo e o seu patrimônio está em jogo. Tá? Se você quiser fazer isso, é contigo. Mas tem que ter essa noção do risco que está correndo. Algumas pessoas falam, 100 salários mínimos é muito. Eu, sinceramente, também acho. Eu acho que poderia ser menos. Ou que poderia não ter nenhum valor especificado, mas que se obrigasse a essa especificação. E por que se obrigar a essa especificação? Por que tem que declarar? Porque a ERELI ela tem uma situação muito sensível, uma linha muito tênue, que separa a pessoa, o titular da ERELI, com a própria ERELI. O sujeito, às vezes, ainda vai utilizar uma
Uma firma vai utilizar o próprio nome dele na Ereli. Então vai ter o José da Silva e o José da Silva Ereli, né? E aí o que acontece? É muito comum aqui no Brasil o cara chegar no caixa da pessoa jurídica e meter a mão como se fosse a casa dele, como se fosse a gaveta de cabeceira dele. E não é. Porque se ele faz isso, ele corre o risco de quê? De uma confusão patrimonial. Então, no mínimo, tem que ter um limite de capital preservado para poder dizer, olha, isso aqui é a sua garantia. Você vai comprovar que exerceu o seu negócio e como qualquer um pode sofrer as intempéries da vida, pode ter um negócio que quebre, mas ele tem que comprovar, olha aqui, eu tinha meu salário mínimo, que foi corroído pela falência, pelo insucesso do negócio, mas estava aqui. A outra coisa é você não ter nem como mostrar, ou a contabilidade está aquele saco de gato, que mistura a sua conta de luz com a da pessoa jurídica, usa o dinheiro da pessoa jurídica para abastecer seu carro particular e por aí vai. Aí a confusão está formada, que está prevista lá no artigo 50 do Código Civil, mas aqui à frente a gente está falando sobre isso. É porque de vez em quando eu dou uma atropelada para ficar melhor. Então, mas você tem que ter a preocupação de não colocar a sua estrutura financeira, o seu patrimônio, a sua família em risco por falta de controle. Não pode ser substituído por prestação de serviços. Significa, tem que ser capital em espécie ou em bens. Você não pode dizer, mas esse serviço que eu tenho é de alta relevância e de uma singularidade técnica que tem um valor gigantesco e eu avalio em tanto. Tá bom, eu acredito que o seu trabalho é excepcional, mas ele não serve para constituir essa base, essa estrutura financeira da Ereli. Oi? Pode ir. Olha só, se você tem um direito autoral, a gente na realidade vai falar sobre questão de imagem mais à frente, que está especificado aqui na lei da Ereli, tá? Agora, direito autoral, você tem um direito a receber alguma coisa. Aqui não é para você botar direitos. Eu tenho aqui um precatório. Pô, ótimo que você tem um precatório. E você vai receber? Será que vai receber? É que nem a questão de você botar um Fusquinha 67 sem nenhuma avaliação para dizer que ele vale 100 salários mínimos, aquilo não vai te dar garantia nenhuma. Tá? É a pessoa que tem que ter a consciência do risco que ela está correndo ali em cima. Limitação da responsabilidade é o caso do 1052, da sociedade limitada, vai utilizar o mesmo padrão da limitada. Você terá a responsabilidade limitada até aquele valor que foi devidamente integralizado. Se você falou, vou botar 50 milhões e você não põe os 50 milhões, você vai estar respondendo, você titular, por isso que você está declarando. Tá? Cláusulas facultativas. Pode ser estabelecido cláusula subsidiária de sociedade anônima, conforme eu já tinha dito. Designação no próprio corpo do ato de administradores externos que assumam a direção diante do impedimento temporário ou permanente do titular. Isso aí é uma situação que eu normalmente sugiro às pessoas. As pessoas colocam administrador titular. Ok. Só que vamos pensar o seguinte. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida, aos problemas. O cara sai de férias e bate com o carro e fica em coma. Muito bem. O negócio dele tem 50 funcionários que precisam receber,
tem impostos que precisam ser pagos, tem fornecedores que precisam receber, tem clientes que precisam receber os produtos que foram contratados, e o administrador está em coma. Tá, e aí, faz-se o quê? Tem que ir correndo no juiz para poder pedir um administrador provisório? Bem, me parece alguma coisa perigosa. Porque, como eu disse, você pode ter uma Ereli desde pequena, como pode ter uma Ereli gigante. Então, o que eu sempre sugiro é designe no próprio ato um administrador provisório diante dos impedimentos, sejam impedimentos temporários ou impedimentos definitivos. O cara estava na CTI, estava no CTI e morreu. Bem, morreu, e aí, como é que se faz? Vai esperar o resultado do inventário? Enquanto isso, ninguém recebe, para tudo? Não, não dá. Então, alguém tem que ficar à frente do negócio para poder garantir a continuidade, que é o princípio da continuidade da pessoa jurídica, independente do que aconteça com a figura dos sócios e administradores, a pessoa jurídica ela tem que continuar a sua atividade, cumprindo o seu papel social, seja com os empregados, com os fornecedores, com os clientes, com o fisco, com todo mundo. Então, não é simplesmente o sujeito achar que ele é imortal e que nunca nada vai acontecer. Porque pode acontecer e as pessoas que dependem dele, porque essa pessoa jurídica vai estender braços na sociedade, vão ficar em situação bastante complicada. Tá? Atos que dependam de aprovação prévia do titular para que possam ser adotados pela administração. Por exemplo, assinatura de contratos acima de determinado valor, alienação de ativos e por aí vai. Bem, isso aí é uma coisa bastante interessante e a gente pode juntar com a de baixo, discriminação dos poderes específicos dos cargos da administração. É muito interessante que você pense o seguinte, eu tenho uma Ereli de grande porte. Ok, então vamos colocar vários administradores, colocar os poderes de cada um. Ok, eu sou o titular e só eu vou administrar. Eu diria, ainda coloque a limitação da responsabilidade, vedação para a prática de determinados atos, para que fique esclarecido que se você está praticando determinado ato, aquele ato tem que ser um ato dentro da pessoa jurídica. Você não pode praticar atos além dos poderes que você teria como um gestor. Lembre-se que você não pode confundir você titular com a pessoa jurídica Ereli. Senão, dá um nó. Então, você não pode assinar aval, dar aval, fiança, de coisas que não tem nada a ver com o negócio. Então, deve ter uma limitação, até porque se você, muito esquecido, for levar um banco e falar, não, eu vou assinar aqui uma fiança para o meu cunhado, ele é ótimo pagador, eu vou assinar para ele, né? E tenho certeza que ele vai pagar. O gerente do banco vai ter a obrigação de pegar aquilo ali e falar, não, o senhor não tem poderes para isso. Mas como eu não tenho poderes? A empresa é minha, né? A empresa é sua, mas o negócio, ele transcende a figura desse titular. Lembrando que existe essa responsabilidade com a sociedade de uma forma em geral. E não é apenas um negócio dele. Se ele começar a assumir as coisas como sendo só dele, ok, ele amanhã também pode responder totalmente. Porque é muito comum as pessoas quererem o bônus, mas não quererem o ônus, né? Mas existe um ônus associado. Limitação dos poderes, prazo de mandato dos administradores ou informação que é por tempo indeterminado. Lembrando que um administrador ele pode ser designado dentro do ato ou em ato apartado. Sendo que se for em ato apartado, tem uma série de cuidados, porque tem que ser levado a designação desse administrador em até 30 dias
tem que ser registrado o termo de posse, e se isso não for feito, não existe aquela administração de uma maneira regular. Então, por isso aqui é uma orientação que se coloque dentro do próprio ato para evitar problemas. E é claro, se você coloca aqui a figura de um administrador, esse administrador terá que assinar o final. Eu não vou colocar aqui o Reginaldo como administrador da minha ERELI e nem sequer comuniquei a ele, né, que ele era o administrador. Precisa da assinatura dele, dando consentimento sobre esse ato. Informar que a responsabilidade está limitada ao capital integralizado. Se não puser também não vai afetar grande coisa. Então, é aconselhável que coloque, mas também não é nada fatal. Se for o caso de terem bens sendo colocados, vale a pena juntar laudo de avaliação, balanço, para poder dar a garantia que realmente, naquele momento, aquele bem valia aquilo que você está dizendo. Você põe um imóvel que está na subida ali de uma unidade pacificadora, né? Põe ali na subida ali do Alemão, e tá tudo bem, o exército tá aqui, tá valendo pra caramba meu imóvel, aí você põe aquilo ali, não põe laudo de avaliação, não põe nada. Daqui a pouco, tudo desanda, a guerra começa, você tem que dormir deitado no chão porque é tiro de fuzil dentro de casa, e aí o seu imóvel vai valer a mesma coisa que ele valia? Não, não vai. E como é que você vai firmar no tempo e no espaço que realmente ele valia aquilo na hora que você colocou? Cadê a sua garantia? Não tem garantia. Por isso é que deve se apresentar para registro ao menos uns 3 laudos de avaliação para poder garantir que os bens que estão sendo colocados realmente têm aquele valor. Tá? Para que você depois não responda por uma fraude cometida. Outras de interesse do titular, que possa ser do interesse da sociedade em geral, quanto ao seu funcionamento, acessibilidade, informações sobre as operações e patrimônio da pessoa jurídica. Declarar a integralização do capital de 100 salários mínimos, o modo da realização, se for em dinheiro, em bens, o que é que você fez. A pessoa natural incumbida da administração, seus poderes e atribuições. Como eu disse, nós também admitimos, e atualmente também a Junta admite, que seja pessoa jurídica administrando essa entidade. Essa pessoa jurídica, ela irá administrar através de seu representante legal. Data de encerramento do exercício, quando não coincide com o ano civil. Declaração de que o titular, pessoa natural, não participa de nenhuma outra ERELI, isso é uma exigência da lei da ERELI. Declaração de desimpedimento do administrador. Garantindo a preservação da personalidade jurídica é o artigo 50, que eu já havia comentado, que tem sempre que se tomar cuidado com a questão da confusão patrimonial para amanhã não ter o dissabor de você ter constituído uma pessoa jurídica para preservar o seu patrimônio particular e separar do negócio que você está fazendo, que é onde tem um risco associado, porque qualquer negócio tem um risco, por mais seguro que seja, ele é arriscado. Então, para garantir que aquilo que você colocou como um patrimônio afetado para aquele negócio não vá se confundir com o seu patrimônio particular. Formalidades obrigatórias, data, assinaturas, rubricas, reconhecimento de firma, visto de advogado se não for uma ME ou EPP, assim como uma limitada normal. Requerimento para registro assinado pelo responsável. Quem aqui no Rio de Janeiro estiver fazendo um regime em outros estados, o integrador que for da Rede Sim, fazer o requerimento eletrônico. Em geral, não é necessário apresentar nenhum documento que comprove que foi o que foi declarado.
pelo titular, pelos administradores, não tem essa necessidade de comprovação, basta a declaração. Aí é fundamental a gente mostrar o como está atualmente para você conceder o CNPJ, para você regularizar essa pessoa jurídica junto não apenas ao RCPJ, mas à Receita Federal, Fazenda do Estado, município, tudo. É a figura da natureza jurídica, tabela da natureza jurídica, que a partir dela você terá que os desdobramentos do CNAE, mas a primeira coisa é você dizer qual é a natureza jurídica dela. A resolução do CONCLA, número 2, de 21/12/2011, publicado no Diário Oficial de 30/12/2011, adiciona na tabela de natureza jurídica duas classificações distintas. 230-5, se ela for uma ERELI de natureza empresária, e 231-3, se ela for uma ERELI de natureza simples. Sim, pode falar. Posso passar? Uhum. A integralização de capital social de uma ERELI com bem imóvel de valor acima de 30 salários mínimos, o RCPJ tem exigido escritura pública, em sendo o constituidor da ERELI, no exemplo anterior, casado no regime da comunhão universal de bens, o RCPJ aceita essa integralização? Olha só, 30 salários mínimos, você ainda está devendo 70, tá? Primeiro ressaltar isso aí. Então, e a gente não vai te pedir escritura pública. Você vai dizer que tem aquele imóvel que está transferindo para a ERELI, vai dar os detalhes desse imóvel, número de registro no RGI, todas as informações, e isso vai ser suficiente. Creio que aí, posteriormente, esse instrumento deva ser levado ao registro de imóveis Com certeza, para fazer com certeza. isso sim. Inclusive, há previsão na 8934 e o Código de Normas da Corregedoria aqui no Rio torna claro que essa norma também é aplicável para os RCPJs, que caso o instrumento utilizado como contrato social ou alteração contratual e situação idêntica vai acontecer com a ERELI, na declaração da ERELI, tá? Se é constituído o capital através de um imóvel ou integralizado posteriormente um imóvel, se as descrições forem colocadas, nem precisa de escritura pública. O registro desse ato no RCPJ já será levado diretamente ao RGI para a transferência da titularidade do bem. Eu acho que aqui, quanto ao segundo item, existe a questão do regime da comunhão, né, universal de bens. Olha, Questão de ser os 15, talvez, salários, é isso? Eu acho que olha, mas numa ERELI não tem que se pensar em regime de comunhão, comunhão universal, separação obrigatória, não tem nenhum problema. Para constituir sociedade, você tem uma dificuldade, mesmo assim existe exceção. Porque se você fizer uma sociedade simples pura, onde você tem um sócio só de serviço e o outro tem 100% do capital, você pode constituir sim uma sociedade com regime de comunhão universal ou separação obrigatória. Não há problema, por quê? O que não pode é fazer com que esse ato ele seja uma contradição ao regime de casamento, que um anule o outro. Tá? Separar aquilo que foi unido ou unir aquilo que foi separado. Então, é para evitar esse tipo de coisa. Se você tem uma ERELI, você só tem uma pessoa. Tá? Por mais que você ame a sua esposa, ou a sua esposa ame você, lamento dizer, mas são duas pessoas diferentes. Não dá para ser dentro de uma ERELI. Um pode ser até administrador, mas você vai ter uma pessoa só. Isso for uma sociedade. Como? Eu não sei, mas parece que
não está muito claro. Me parece que a pessoa está querendo saber se iria considerar os 30 salários mínimos ou, digamos, haveria a separação 15, né? Porque, então entendeu? isso aí é numa Eu acho pergunta que só, é isso? É isso, complementar. O imóvel vale 30 salários mínimos e aí essa pessoa, Como é ele é imóvel, casado pela como é união imóvel, universal. como é Acho que seria imóvel, assim. os dois irão assinar, tá? Os dois irão assinar e é possível sim colocar com a assinatura dos dois, colocar esse imóvel valendo os 30 salários mínimos, claro, tá? Prestação de serviços. Poderá ser atribuída, isso é uma questão muito interessante, tem a ver com o que você tinha me perguntado anteriormente. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Isso aqui é uma coisa, para mim isso aqui tem endereço, tem nome, tem tudo, tem todos os dados, né? Mas está na lei. E isso aqui é para dizer o seguinte, o artista, ele faz um contrato com a emissora de TV, ele aparece ali, só que ele, ao invés de pagar tudo ali como um autônomo, como uma pessoa física, ele vai pagar como uma pessoa jurídica. Porque a imagem é dele, mas quem vai estar recebendo o valor é a pessoa jurídica. Então, é uma situação muito específica, mas que constou ali. Isso aqui a gente vai encontrar na parte também de esportes, umas situações dessa, que é bem exceção. Considerações finais. Registro em RCPJ ou registro público de empresas. No caso da OAB, tem uma figura própria, que não é a ERELI, mas tem um equivalente, que não é o caso aqui da gente tratar hoje. Não pode ter como titular profissional impedido de limitar a sua responsabilidade. Por que não pode? Exceto esse caso da OAB, que não é ERELI, atualmente, amanhã, pode ser que isso mude. Existem projetos de lei tramitando aí, tratando sobre essa matéria, mas atualmente você só pode utilizar como norma subsidiária limitada, e se o sujeito fala, não, eu tenho que ter a responsabilidade ilimitada, tá? Porque eu sou um auditor e há uma exigência que a minha responsabilidade seja limitada. Então você não pode fazer uma ERELI. Hoje em dia existe esse problema. Pode participar do Simples Nacional nos limites da lei. Tramita atualmente diversos PLs, não precisa aguardar 180 dias sem pluralidade de sócios para operar a transformação. Muitos acham que tem que aguardar transcorrer os 180 dias para transformar em ERELI. Não, isso não é verdade. Você a qualquer momento pode fazer isso, desde que manifeste isso de maneira expressa. Bem, senhores, nós encerramos por aqui a nossa apresentação sobre ERELI e fico aí à disposição para dar algum esclarecimento aí adicional que surja à necessidade. Eu acho que eu até conversei contigo, João, aquela questão do capital, né, da filial estar vinculado ou não àquela questão do limite de salários mínimos, né? Existe alguma restrição de você poder separar o capital da ERELI constituindo uma sociedade? Eu teria que obedecer ao constituir aquela filial da ERELI e ao destacar um certo capital para aquela filial, haveria necessidade de estar aquele capital destacado obedecendo o limite mínimo de lei ou não?
poderia ser constituído, por exemplo, com 2 salários mínimos. Vamos lá, olha só. Você fazer destaque de capital para filial não tem nenhuma importância. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela vai responder até o limite do capital, independente de estar destacado ou não estar destacado, do que tenham feito. O que precisa é a pessoa jurídica ter, no mínimo, 100 salários mínimos. Se ela pegou e fatiou aquilo para cada... Isso aí tem efeito interno, não diante de terceiros. Ela vai responder pelos 100 salários mínimos. Tá? Não existe a ideia de, já que estou destacando não. parte do capital, a responsabilidade é daquela filial. Não. Não existe uma responsabilidade limitada à filial. A responsabilidade é da sociedade, como um todo, ponto. Tá? Ok. Obrigado. Nós estamos encerrando, né, agora. Uhum. A única pergunta foi essa que eu te passei, né, que veio de fora. E quero te agradecer muito aí, poxa, mais esse papo que você teve aqui com a gente e essa apresentação, acho que valeu a pena. Gostaria, não sei se você pudesse também apresentar depois alguma coisa sobre sociedade simples em um outro momento. Perfeito. E aí o Marcelo conversaria contigo e veria como proceder. Tá bem, ótimo. Obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha sido bastante útil. Tchau a todos.